Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Medicina Farmacêutica para o triênio 2022-2024. Em nome da Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Farmacêutica, Doutora Paula Martins de Jesus, damos início à nossa cerimónia de hoje. Toma a palavra o Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes. Boa tarde a todos. Temos, enquanto Apifarma, enquanto direção da Apifarma, temos obviamente muito prazer em ter-vos aqui hoje para a cerimónia de tomada de posse dos novos corpos sociais, quase os mesmos corpos sociais do mandato anterior para este próximo triênio e acho que nos conhecemos praticamente todos. Eu ia dispensar de vos cumprimentando a Paula Martins de Jesus, em si cumprimento todos os colegas, amigos que estamos aqui, o Dr. Luís Portela, e acho que desejando-vos as boas-vindas a esta cerimónia aqui na Apifarma, uma nota de facto para a ligação cada vez mais importante, para o papel cada vez mais importante da Associação de Medicina Farmacêutica em termos de diversas valências. Sabemos que são mais os médicos e os farmacêuticos, mas penso que temos todos a noção que há todo um sem número de profissões que hoje desempenham papéis na atividade das empresas farmacêuticas em termos de investigação e não só. E não me quereria alongar, estamos no início do vosso mandato, estamos no início do novo período em Portugal, à espera de um novo governo que tomará posse rapidamente. Governo esse que esperamos todos que não tenha desculpas para não fazer aquilo que é preciso pela economia em Portugal, pela saúde em Portugal e pôr de facto o país a crescer. Acho que neste momento não tem todas as condições para o fazer e eu gostava de dar aqui uma mensagem aos membros da Associação da Medicina Farmacêutica, uma mensagem que nós temos defendido enquanto Apifarma e enquanto outras instituições, é que de facto a saúde é importantíssima, não só em termos de saúde para as pessoas, para a sociedade, mas também em termos de economia. O número de empregos qualificados, o número de empresas, a riqueza que cria, a saúde tem de facto um papel na economia que por vezes não é tido em conta pelas autoridades reguladoras e pelos governos. E esse é um aspecto em que, se nos puderem auxiliar de facto a dar uma nota aos governantes que agora vão entrar, que possamos vir a ter uma tutela também da economia conjunta com a saúde, nestas áreas, quer da saúde, quer dos medicamentos em particular, acho que era de facto importantíssimo. Para além disso, os votos de um mandato que será certamente bem sucedido. Bem-ajam. Obrigada pelas palavras, Sr. Presidente. A próxima intervenção é de um médico que dedicou grande parte da sua vida à indústria farmacêutica. Dr. Luís Portela, Presidente da Fundação Bial, é o keynote desta sessão. Então, boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes, e ao seu Vice-Presidente, Dr. Paulo Teixeira. Eu não sei se devo cumprimentar ou não o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Disseram-me que ele vai estar por streaming. Não sei se já me está a ouvir. Se for o caso disso, também o cumprimento. E o cumprimento à representante da Ordem dos Farmacêuticos, à minha estimada doutora Paula Costa. E, naturalmente, um cumprimento especial à doutora Paula Martins de Jesus, Presidente da ANPIF, aos órgãos sociais da ANPIF. Muito obrigado pelo amável convite para estar aqui e as maiores felicidades, os votos das mais bonitas realizações neste mandato que agora vão iniciar. Então pediram para vir aqui contar a história de um médico na indústria farmacêutica.
deste que está aqui na vossa frente. E é o que eu vou procurar fazer, começando pelo princípio, de alguma forma. Desde jovem me interessei pela medicina, optei pelo curso de medicina fundamentalmente por duas razões. A primeira era porque eu gostava de ajudar o outro, gostava de ser útil ao outro e achei que a medicina me possibilitaria ser de facto útil ao outro. Depois, por outro lado, eu gostava de investigar nas áreas da psicofisiologia e da parapsicologia e achava que, pela via da medicina, poderia fazer uma carreira de investigador. E assim foi, até que, aos 21 anos, meu pai, que tinha então 50 anos, faleceu abruptamente e, portanto, de repente, eu era trabalhador estudante, trabalhava de dia, ia às aulas quando podia, estudava à noite, enfim, foi uma vida um bocadinho complicada. Eu almejava fazer carreira de investigação e, portanto, queria entrar para a faculdade, tinha que ter média de 14 e fui gastando mais algum tempo, perdi 2 anos, nunca chumbei, mas, digamos, só me apresentava a exame quando me sentia preparado e, portanto, mas consegui terminar o curso com média de 14 e, portanto, consegui começar a trabalhar não só no Hospital de São João, onde ainda estive 3 anos, mas também na Faculdade de Medicina, tendo passado depois para a Faculdade de Psicologia, portanto, lecionei a cadeira de Psicofisiologia durante 6 anos. Foi uma experiência muito interessante, de que eu gostei muito, e, digamos, eu estava focado nela. Ia trabalhando na empresa, mas sempre com a ideia que o meu irmão mais velho seria a pessoa a suceder a meu pai na condução dos destinos de Bial. No entanto, a partir de certa altura comecei a perceber que isso não era um dado firme. Enfim, a empresa passou alguns tempos difíceis. Isto resta dizer que meu pai faleceu em 72, portanto, nós apanhamos o período da Revolução e os anos a seguir à Revolução, anos difíceis para o nosso país. A maior parte dos presentes não assistiu a isso, não viveu isso, mas anos de alguma confusão no país e alguma indefinição. A empresa estava no vermelho, num vermelho suave, mas estava a passar um período difícil. E começou-me a meter-se na cabeça que se eu fosse para a Inglaterra, para Cambridge, fazer o doutoramento com a bolsa que, entretanto, ganhei nesse sentido, que a empresa poderia sussurrar. Enfim, se me perguntarem porquê, é difícil de explicar estas coisas. Eu era médico, não me sentia vocacionado para gestor, mas tinha uma admiração enorme pela obra do meu avô, que foi o fundador da empresa, e do meu pai, que foi o seu continuador, e portanto, resolvi fazer pela empresa da família aquilo que eu não faria por nenhuma outra, porque eu nem sequer me sentia vocacionado realmente para empresário, enfim, ou com grande talento para a gestão. Mas pronto, aos 27 anos adquiri a maioria do capital da empresa, fiquei endividado até à ponta dos cabelos e iniciei a minha carreira de gestor. Filo procurando respeitar os mais velhos, aquelas pessoas que vinham do tempo do meu avô e do meu pai. Este é o Conselho de Administração de então. Como veem, eu poderia ser filho de qualquer dos membros e, num dos casos, poderia ser neto. Portanto, era um Conselho de Administração um bocadinho desequilibrado, mas que funcionou bem, respeitamo-nos sempre muito bem, e as pessoas perceberam que era necessário injetar sangue novo na companhia e eu, durante aqueles primeiros anos, fui convidando algumas pessoas, nomeadamente empresas multinacionais em Lisboa, para irem para o Porto, reforçar os nossos quadros e, nomeadamente, a nível da administração. Com estas pessoas, definimos as grandes linhas estratégicas do grupo no início dos anos 80, as grandes linhas estratégicas do grupo, como sendo a qualidade, a inovação e a internacionalização, que de resto ainda hoje se mantêm. Relativamente à qualidade, eu gostava de lhes deixar aqui uma nota, porque quando se fala em qualidade, pode-se pensar em muitas coisas, não é? Mas aquela que a mim mais me preocupava era a qualidade do recurso, que eu acho que é o maior recurso de qualquer instituição, a qualidade das pessoas. Quando eu fiquei presidente, nós éramos 162 pessoas, das quais uma dúzia, era licenciada. E acho que todos perceberam que se nós queríamos, sobretudo, ser inovadores, nós tínhamos que ter gente boa
de gente com grande qualidade, de gente com formação de base forte, para podermos realmente ombrear com os melhores, ombrear com as empresas multinacionais. E por isso, ao longo dos anos, nós procuramos enriquecer, procurar pessoas com competência e com qualidade também intrínseca como seres humanos. E eu trago-vos estes números porque quando eu deixei a presidência da companhia o ano passado, nós éramos cerca de 1000 pessoas, das quais 83% têm formação universitária. E dessas 83%, 10% são doutorados. Quer dizer, a Bial tem hoje ao seu serviço cerca de 100 doutorados, é a empresa portuguesa que mais doutorados tem ao seu serviço. É claro que estas pessoas, quando eu comecei, estavam só em Portugal, nós só operávamos em Portugal. Hoje, perto de metade das pessoas estão distribuídas já por uma série de países onde nós trabalhamos. Nós temos 10 filiais e levamos os nossos medicamentos através de representantes nossos, licenciados, a cerca de 60 países. Nos nossos recursos humanos, eu procurei listar por ordem de importância quantitativa, de cima para baixo. Nós temos economistas, gestores, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, químicos, físicos, médicos, engenheiros, por aí fora, não é? E tínhamos o ano passado 31 médicos ao nosso serviço, trabalhando em 5 países, na sede e em algumas das nossas filiais, naturalmente a grande maioria em Portugal, não é? Falei-vos da qualidade, mas aparentemente o que marcou a evolução da companhia ao longo das últimas décadas foi de facto o investimento em investigação e desenvolvimento que fizemos. Criamos o departamento em 1993 e em 2021 nós mantínhamos a procurar novas soluções terapêuticas em 2 áreas que selecionamos, as neurociências e o cardiovascular. Na aposta que fizemos na conquista de bons profissionais para a empresa, foi muito simpático termos conseguido trazer para Portugal, trazer para o Porto, para a Trofa, excelentes profissionais vindos de multinacionais europeias, de universidades europeias. Como veem ali, nós temos atualmente 170 pessoas, das quais 69 doutorados em investigação e desenvolvimento, os outros doutorados estão noutras áreas, naturalmente, de 20 nacionalidades, praticamente são todos europeus. E, de facto, foi para nós um gosto, uma satisfação grande podermos atrair para Portugal profissionais de mão cheia, de diversas multinacionais, de diversas universidades europeias que vieram trabalhar para Portugal. Alguns estiveram connosco 2, 3 anos, cumpriram os seus contratos e regressaram aos seus países, mas outros, e um número significativo, está connosco, alguns aos 17, 18, 20 anos, o que é para mim um grande gosto. Foi uma satisfação grande podermos perceber que estávamos capazes de conquistar esses bons profissionais. E isso foi muito importante, naturalmente, no percurso que fizemos de investigação e desenvolvimento, mas também foi muito importante a colaboração que conseguimos fazer com instituições de investigação, nomeadamente com universidades. Costuma-se dizer que é difícil fazer a ponte entre as empresas e as universidades. Nós não fizemos uma ponte, nós criámos uma rede, fizemos muitas pontes, criámos uma rede de conhecimento e eu acho que é assim que se faz a ciência, de uma forma aberta. E, portanto, como veem, ao longo destes últimos 27 anos, nós conseguimos, cerca de 30 anos, nós conseguimos colaborar com 161 instituições, das quais 22 são universitárias, de 25 países. Foi muito enriquecedor. Na base disto está o sucesso de Bial. Estas duas coisas. Termos gente muito boa internamente e termos constituído uma rede com instituições capazes de realmente nos apoiarem. Isto obrigou e obriga a um esforço enorme. Na última década nós investimos cerca de 50 milhões ano, em média. Felizmente, com resultados simpáticos, esta equipa sintetizou mais de 15 mil novas moléculas nestes 28 anos e já conseguimos levar 2 ao mercado. Como sabem, o novo antiepilético, Zevinix, em 2009, e o antiparkinsoniano, Ongentys, a partir de 2016.
somos, de facto, das empresas que mais investem em investigação e desenvolvimento em Portugal. Na última década temos estado sempre no segundo ou no terceiro lugar, até mais vezes no segundo do que em terceiro. E como veem, aqui são as 10 empresas que mais investem globalmente. Algumas dessas empresas não autorizam o Ministério da Ciência a divulgar os seus nomes e por isso não aparecem ali. E quando olhamos para as 100 que mais investem e procuramos as da saúde, nós verificamos que Vial é de longe, de facto, aquela que mais investe em investigação e desenvolvimento em Portugal. Uma pequena nota aqui, num tema que eu depois vou voltar lá mais à frente. Eu tenho pena que ao longo dos últimos anos, dos últimos 15 anos, os nomes das empresas multinacionais fossem desaparecendo desta lista das 100 que mais investem em Portugal. Temos ali apenas 3 e com valores que, para as multinacionais que são, a meu ver, são absolutamente insignificantes. Como eu gostava que fossem criadas condições para que houvesse ali uma lista de 10, 15, 20 multinacionais a investirem 10, 15, 20, 25 ou 30 milhões ano em Portugal. Seriam para elas uma pequena gota num oceano imenso dos investimentos que fazem na Europa em geral, ou no mundo, mas nomeadamente na Europa, e para Portugal seria a possibilidade de darmos um salto qualitativo nesta área. Vou voltar ao tema mais à frente. O que é que nós fazemos em Bial? Bem, fazemos a síntese química de novas moléculas, que depois desenvolvemos os mais diferentes testes, purificando essas moléculas, testando-as em tecidos animais, em tecidos humanos, em animais de experiência. Nós temos permanentemente ratos e ratinhos, por vezes também temos coelhos. Depois contratamos com cães ou com macacos testes fora da empresa, normalmente até fora do país. E depois, quando as coisas correm bem, desenvolvemos os ensaios clínicos, primeiro com os voluntários saudáveis e depois com doentes nas fases 2, 3 e 4, como é comum na indústria farmacêutica. O primeiro medicamento que levamos ao mundo, o primeiro medicamento português inovador a chegar ao mundo, constituiu para nós um investimento superior a 350 milhões, foi aprovado em 52 países, está comercializado em 20 países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá e em muitos outros. O segundo, o Ongentys, foi um investimento superior a 300 milhões, aprovado em 41 países, comercializado em 12 países, para já, em 12 países europeus, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia e em já bastantes outros. Com estes dois medicamentos inovadores, nós colocamos a bandeira portuguesa na inovação farmacêutica à escala global. E nestes 10 anos, nesta década, de 2009 a 2018, houve na União Europeia, ainda com o Reino Unido, 29 empresas que trouxeram ao mercado 72 novas soluções terapêuticas e lá estamos nós com 2 soluções terapêuticas, o que muito nos satisfaz. Com estes produtos inovadores, nós podemos desenvolver a exportação e, mais do que isso, podemos internacionalizar-nos de facto com produtos licenciados e com distribuidores nossos e com as nossas próprias filiais em diversos países. Portanto, hoje nós levamos os nossos medicamentos a cerca de 60 países. Fomos, então, progressivamente tornando uma empresa farmacêutica internacional de inovação, com muita satisfação nossa. Somos a única empresa portuguesa que alguma vez foi sócia a título individual da FPIA, da Federação Europeia da Indústria Farmacêutica, e, enfim, temos, a meu ver, um conjunto de projetos a nível interno que faz com que pareça que ainda só estamos a começar. E já passaram algumas décadas desde que começamos realmente o projeto de investigação. Prometendo ou cumprindo aquilo que prometi a mim próprio, procurei criar condições para desenvolver uma equipa de gestão forte. Com 59 anos, no ano em que fazia 60, deixei a presidência executiva, passei a chairman e passou a presidente executivo o meu filho António, que alguns conhecerão, que está ali na fotografia. E agora, o ano passado, com 69, no ano em que fazia 70,
deixei então realmente o mundo do negócio, afastei-me completamente, e gostava de deixar aqui essa nota, estou completamente afastado do mundo do negócio, apenas me dedicando à Fundação Bial, à minha leitura, aos meus escritos, à família, e deixando de parte. Procurei criar condições, no entanto, para ter uma equipa forte, sólida, de gestão sólida, com alguns profissionais que durante muitos anos trabalharam em Bial, fizeram carreira em Bial, são os chamados valores seguros, também com alguns profissionais contratados mais recentemente, e o caso mais evidente terá sido o Dr. António Horta Osório, que eu considero um excelente profissional, e a quem pedi para nos apoiar, sendo o nosso chairman durante alguns anos, e ele assumiu e está, enfim, aparentemente com a satisfação que a fotografia mostra. E ainda os meus filhos, o meu filho mais velho, o António, que é o CEO, e o meu filho mais novo, o Miguel, que é um dos membros da administração responsável pela área corporate. Para contar a história toda, acho que era importante dizer-lhes que, ao deixar a investigação, ao deixar a minha carreira médica e de investigação, prometi a mim próprio que, se as coisas corressem bem, quando houvesse uns dinheiritos, havia de arranjar maneira de apoiar quem fizesse essa investigação, já que eu não ia fazer. E pensava que, se pudéssemos apoiar uma dezena ou duas de pessoas, já era muito simpático, era muito bom. Mas fomos um bocadinho mais além. Em 1984, portanto 5 anos depois de eu ficar presidente, quando eu tinha 32 anos, criamos um prémio, o Prémio Bial, enfim, acho que é conhecido, será conhecido de todos, que depois se desenvolveu noutros prémios, atualmente temos 3 prémios, e depois, 10 anos mais tarde, criamos um sistema de bolsas de investigação. Aí já pedimos ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para se associarem a nós, na criação numa instituição independente, ficando Bial com a obrigação da gestão administrativa e financeira da Fundação, e o Conselho de Reitores da gestão de toda a parte de investigação, toda a parte científica. E assim tem acontecido. É uma instituição sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública pelos diferentes governos portugueses e gerida por representantes do Conselho de Reitores e de Bial, com patrocínios do Sr. Presidente da República e da Ordem dos Médicos. O Conselho Científico é constituído por 55 elementos, que tem naturalmente variado, mas de gente muito, muito boa, durante muitos anos presidido pelo professor Fernando Lopes da Silva e, nos anos mais recentes, pelo professor António Damasio. No Conselho Fiscal estão naturalmente representantes das duas instituições, do Bial e do Conselho de Reitores, assim como no Conselho de Administração, onde estão o ex-ministro Daniel Bessa, o atual diretor da Escola de Medicina da Universidade de Minho, Nuno Sousa, o meu filho Miguel, e um dos economistas da Universidade do Porto, o professor Pedro Teixeira. E depois o que é que nós então temos feito? Animamos até agora a ter os prémios, o Prémio Bial de Medicina Clínica, muito focado na investigação clínica, do desenvolvimento da investigação clínica, o Bial Award in Biomedicine, mais global, para todo o mundo, não é? E depois o Prémio Maria de Sousa, em parceria com a Ordem dos Médicos, que visa incentivar a investigação dos jovens investigadores até aos 35 anos, na área das ciências da saúde, naturalmente. A nível dos apoios a projetos de investigação, os números são hoje muito simpáticos, na minha opinião. Nós apoiamos a psicofisiologia e a parapsicologia, e a proposta foi do Conselho de Reitores. Eu nunca me atreveria a propor apoios à parapsicologia, mas o Conselho de Reitores assim propôs, e eu aceitei com muito gosto. E as razões porque propôs é porque a psicofisiologia era a minha área de especialização e a parapsicologia é a área que eles sabiam que eu tinha interesses, que eu gostava desde rapaz, desde jovem, de um dia poder fazer investigação nessa área. São bolsas até 50 mil euros. Como veem, o número de candidaturas é grande. 5.400 investigadores até hoje fizeram-nos propostas de apoiarmos os seus projetos de investigação. Nós apoiamos 775 projetos, são números muito simpáticos. Apoiamos 775 projetos envolvendo 1.624 investigadores de 29 países diferentes. De uma forma muito discreta, penso eu, mas temos realmente tido nos últimos anos um apoio simpático, quer na parapsicologia, quer nas neurociências.
De 2 em 2 anos, nós reunimos no Porto os nossos bolseiros, digamos, para prestarem uma pública apresentação dos resultados da sua investigação, e convidamos um conjunto de grandes senhores nas suas áreas, nas neurociências e na parapsicologia científica, para se reunirem na Casa de Médico do Porto. Vamos agora realizar o 13º Simpósio em abril próximo, sob o tema The Mystery of Time. Bem, e a minha história acabou aqui. Agora, não resisto a deixar aqui uma breve nota sobre algo que me parece que diz respeito a todos nós, na área da saúde, e nomeadamente aos médicos que trabalham na área da saúde. Breves notas sobre os ensaios clínicos, sobre a investigação clínica em Portugal. Porque, assim, eu acho que a rapaziada da saúde tem feito coisas muito bonitas ao longo das últimas décadas em Portugal. Eu acho que foi notável a reação à situação da pandemia em Portugal, em termos práticos, os nossos hospitais responderam bem, os nossos centros de saúde responderam bem, enfim, de uma forma geral, tivemos uma boa resposta. Nesta situação, como temos tido noutras, e acho que temos todos a noção de que nós temos bons serviços de saúde, temos a noção de que temos boa gente a fazer a investigação, bons centros de investigação, uma investigação básica de grande qualidade no contexto internacional. Temos algumas empresas que se vão atrevendo ao mundo numa perspectiva internacional. O nosso caso será interessante, mas há outros. A Ovion tem uma presença internacional muito, muito notável. A Tecnimed tem hoje uma presença muito simpática no contexto internacional. Enfim, a Medinfar, a Bluepharma, há um conjunto de empresas que se vão impondo. Mas há uma área que eu acho que é um calcanhar de Aquiles, é uma área que ficou para trás, que é a investigação clínica, os ensaios clínicos, não é? Algumas pessoas dizem que nos últimos tempos o número de ensaios clínicos tem aumentado em Portugal. E costuma-se dizer isto, que é a vontade de ver metade do copo cheio, não é? Os ensaios estão a crescer. Bem, quando olhamos para aquilo que aconteceu nos últimos 15 anos, verificamos que afinal só estão a recuperar para os níveis de há 15 anos. Bem, mas depois, se quisermos ser realistas e ver de facto o copo todo, nós apanhamos, curiosamente apanhei isto, não é propriedade, não é minha, e portanto gostaria que utilizassem o mais possível esta imagem, onde nós vemos nos últimos 20 anos, de 99 a 2020, onde é que Portugal está classificado no contexto europeu relativamente aos ensaios clínicos. E eu digo-vos, quer dizer, acho que é uma pena, acho que mete-me dó. Como é que o país deixou, com a obsessão do número de doentes que têm que ser vistos e não sei o quê, e esses critérios, e o resto ficou para trás. E eu acho que é uma pena imensa. Uma pena imensa. De maneira que não resisti a trazer-vos esta imagem e a deixar-vos aqui algumas notas, porque assim, quando se fala sobre isto, aparece sempre uma lista de 30, 40, 50 coisas necessárias para a recuperação dos ensaios clínicos em Portugal. Temos hoje até uma agência já focada nisso e muita gente à volta e tal. E eu gosto das coisas o mais simples possíveis e, portanto, trago-vos aqui aquelas 5 coisas que a mim me parecem que, se conseguisse fazer isto, a investigação clínica em Portugal daria um salto muito significativo. O que é que me parece que é necessário? Criar pequenas estruturas de suporte da investigação clínica nas unidades de saúde. Alguém que tenha o conhecimento, a expertise. Não é preciso um grande grupo, um pequeno grupo. E pode um pequeno grupo servir os interesses de um hospital, de diversos centros de saúde ou de vários hospitais, mas o que tem é que haver alguém que tenha a capacidade de apoiar os médicos, apoiar os investigadores no trabalho que tem que ser feito. Criar métricas relativamente à investigação clínica nas unidades de saúde com avaliação periódica. Se não contar para nada contra e nada lá vai. Tem que haver métricas, tem que ser avaliado e depois tem que serem criados sistemas de reconhecimento e compensação dos investigadores, como se faz em todo o mundo civilizado. Não é preciso inventar nada, bastará apenas replicar aquilo que é feito na França, na Alemanha, na Bélgica, na República Checa, na Dinamarca, enfim, não é preciso ir muito longe. E depois instituir a investigação clínica nos currículos pré e pós-graduados
e valorizar as atividades de investigação clínica para a progressão da carreira. Porque enquanto não contar para nada, ou valer meio valor em 20, quem é que está interessado em investigar, em desenvolver a investigação? A mim parecem coisas óbvias. E não me parece coisas impossíveis, ou até muito, muito difíceis de serem conseguidas. Desde que haja vontade política para isso, eu acho que é realizável. E, portanto, eu pus lá em cima, fazer da investigação clínica uma aposta nacional. Eu acho que o que faz falta é que haja uma conjugação de esforços da ANPIF, da Apifarma, das ordens, dos médicos, dos farmacêuticos, do Health Cluster, enfim, das associações do setor, em conjugação de esforços para conseguirmos reabilitar o país numa área que me parece muito frágil. Peço desculpa, se calhar estou fora da ordem de trabalhos aqui assim, já não é contar a minha história, mas não resisti a deixar estas notas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Luís Portela. De seguida, irá tomar a palavra Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem. Gostava só que confirmassem, porque eu deste lado estava a ouvir um bocadinho mal. Se me estão a ouvir bem, eu quero, em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar e saudar a professora Paula Martins Jesus, que hoje, enfim, vai tomar posse, juntamente com a sua fantástica equipa, uma equipa que teve um trabalho de excelência durante este mandato que passou e que agora vai ser renovado, e portanto eu quero desde já cumprimentá-la, cumprimentar toda a direção que vai tomar posse e desejar-vos desde já as maiores felicidades. Quero dar um cumprimento muito especial ao Dr. Luís Portela, que tive a oportunidade ainda de ouvir e falou em alguns desafios que eu possivelmente também iria lançar, mas que neste momento já não poderei fazer. Portanto, o Luís já lançou estes desafios, nomeadamente a questão da investigação, mas vale a pena se calhar falar um bocadinho sobre ela. Cumprimentar o meu querido amigo João Almeida Lopes, que não tive a oportunidade de assistir à sua intervenção, tinha um horário diferente nesta sessão hoje. E eu não sei se a professora Paula Martins está ou não está connosco, eu não estou a ver, ou se vai estar, não sei, está no programa. Se estiver no programa, quero-lhe dar um abraço. Se não estiver no programa, quero dar um abraço, obviamente, ao senhor representante da Ordem dos Farmacêuticos. Eu acho que esta intervenção que o Luís teve é uma intervenção importante que pode ajudar naquilo que é o trabalho que a medicina farmacêutica tem desenvolvido ao longo deste tempo. De facto, a medicina farmacêutica soube-se organizar, tem um conjunto de médicos e farmacêuticos de facto fantásticos. A indústria farmacêutica portuguesa também se soube organizar. A verdade é que nós todos podemos ir mais longe naquilo que é lutarmos pela investigação, por um lado, e lutarmos dentro da investigação por algumas áreas que são particularmente importantes para os nossos doentes e são particularmente importantes também para o país. É verdade que as competências dos médicos de medicina farmacêutica estão bem desenvolvidas. A medicina farmacêutica tem, de facto, feito um belo trabalho a vários níveis, mas era importante que juntos tivéssemos aqui a oportunidade de conseguir marcar alguns pontos em algumas áreas que eu considero fundamentais. Uma delas tem a ver com a investigação, eu já disse isto várias vezes em vários contextos diferentes, que é fundamental que a investigação faça parte daquilo que é o trabalho regular de todos nós. A investigação não fica apenas por quem faz investigação pura e dura, seja em que contexto for. A investigação é também aquilo que nós devemos e temos a obrigação de fazer todos os dias, que é analisar aquilo que é os nossos resultados perante os nossos doentes, porque em última análise
tudo o que nós fazemos tem como missão principal servir os doentes, e este é o aspecto que eu quero também aqui realçar, e portanto, em conjunto, pode ser que consigamos agora com o novo governo que a investigação passe a fazer parte daquilo que é o trabalho normal dos médicos em todas as áreas onde se encontrem. Não só aqueles que já fazem investigação, porque esses já a fazem, mas todos os outros médicos que podem dar um contributo importante também para o desenvolvimento da investigação e colaborar com os médicos de medicina farmacêutica, nomeadamente naquilo que é a dedicação que se pode ter à investigação no contexto dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, nós já tentamos fazer algumas coisas em conjunto. É verdade que chegamos a ter uma reunião com o Sr. Ministro da Economia, já falamos nisto na Ministra da Saúde, já demonstramos por A mais B que Portugal teria muito a ganhar se conseguisse ter mais ensaios clínicos em Portugal. Começavam logo por ganhar os doentes que passavam a ter acesso a algumas terapêuticas de investigação que podem ser importantes em determinado tipo de contextos, mas era também um encame para Portugal naquilo que diz respeito ao financiamento que os ensaios clínicos podem ter a vários níveis, seja a nível dos hospitais, seja para os investigadores, seja para que todas as pessoas que participem nesses ensaios. E, portanto, eu deixo também aqui este desafio à professora Paula, no sentido de, em conjunto, e a Ordem está totalmente disponível para ajudar, já o fez no passado. Penso que a própria Apifarma, naturalmente, já fez-o em conjunto com a Apifarma, mas, enfim, juntando aqui mais algumas estruturas, a Ordem dos Farmacêuticos, tal como aconteceu no passado, e se calhar até ter aqui o apoio da Convenção Nacional de Saúde, que é uma estrutura que tem aqui um peso específico, e eu acho que esta questão dos ensaios clínicos é fundamental para todos os representantes, neste momento, na Convenção Nacional de Saúde. Eu vou terminar dando os parabéns a todos os membros que foram eleitos para esta nova direção, dar os parabéns pelo trabalho magnífico que a ANPIF tem feito ao longo deste tempo, desejar-vos o máximo de felicidades, que tudo corra bem, e, sobretudo, deixar também a mensagem que a Ordem dos Médicos está naturalmente disponível para colaborar em todas as matérias que a ANPIF considerar importantes, no desenvolvimento daquilo que é a medicina farmacêutica, por um lado, e no desenvolvimento de algumas questões estratégicas que podem ser importantes para o país e para todos nós. Muito obrigado e muitos parabéns. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Em representação da Ordem dos Farmacêuticos, irá tomar a palavra a doutora Paula Costa. Antes de mais, boa tarde. Queria saudar o Sr. Presidente da Apifarma, o Dr. João Almeida Lopes, o Dr. Paulo Teixeira e, obviamente, o Dr. Luís Portela, para quem tenho um cumprimento muito especial, até porque ouvi-lo contar esta história que já ouvi várias vezes, mas nunca me canso, porque eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Dr. Luís Portela e de continuar a trabalhar em Bial. Queria também endereçar um cumprimento especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e, em nome da Ordem dos Farmacêuticos, saudar os atuais órgãos sociais, desejar o maior sucesso, e fico muito contente realmente de ver farmacêuticos também fazendo parte deste projeto. Realmente eu teria um discurso preparado, não sei porquê, mas por coincidência também muito à volta dos ensaios clínicos, mas acho que já foi tudo dito sobre o assunto, e realmente aqui como representante da Ordem dos Farmacêuticos, aquilo que eu posso fazer palavra é do apoio e de toda a parceria que possamos ter com a ANPIF para realmente vos ajudar também a cumprir o programa. Acho que temos um caminho comum a percorrer, desde a inovação à recolha dos dados em saúde, e realmente podemos ter aqui uma parceria, para além, obviamente, da qualificação de profissionais capazes de endereçar as diferentes áreas dentro da indústria farmacêutica. Portanto, faço votos realmente, não me alongando mais no discurso, porque acho que já tudo foi dito, mas fazendo votos que realmente tenham um sucesso tremendo neste vosso mandato. Muito obrigada, doutora Paula. Para a tomada de posse de órgãos sociais, irá usar da palavra a doutora Ana
Dias. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Gostaria mais uma vez de cumprimentar o Presidente da Abifarma, Dr. João Almeida Lopes. Dr. Luís Portela, muito obrigada pela sua presença e por ter acedido ao nosso convite. Gostava também de cumprimentar o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, e a representante da Ordem dos Farmacêuticos aqui, Dra. Paula Costa. Cumprimentar também todos os nossos colegas que nos estão a ouvir à distância e todos os nossos associados, que é também para eles e por eles que nós trabalhamos. Eu estou aqui a liderar a tomada de posse dos novos corpos sociais enquanto Presidente da Assembleia Geral dos Corpos Sociais cessantes, mas também enquanto Presidente da Assembleia Geral dos atuais corpos sociais. Passo a hegemonia, não queremos replicar esse modelo, tentamos sempre trazer para os nossos grupos, talentos que representam a medicina farmacêutica em Portugal, médicos, farmacêuticos, biólogos, engenheiros, enfim, temos um conjunto de pessoas que trabalham na área da medicina farmacêutica e que apoiam todos os departamentos médicos em Portugal, em empresas nacionais, multinacionais, e que devem ser representados pela ANPIF. Gostava então de começar por chamar aqui à mesa os representantes da Assembleia Geral, os vogais, se puderem dirigir-se todos ao mesmo tempo, eu chamaria depois um por um para assinar. Manuel Pestana Boa Vida Salavessa, vogal da Assembleia Geral. Muito obrigada. António Maria Santa Marta de Sor, vogal da direção da Assembleia Geral. Bruno Fidalgo Pereira Dias dos Santos, vogal da Assembleia Geral. Obrigada. Agora passaria a chamar os elementos da direção, começando pela Presidente eleita dos novos Corpos Sociais da ANPIF, Doutora Paula Martins de Jesus. Obrigada. A Vice-Presidente da ANPIF, Susana Maria Pereira de Castro Marques. A Secretária-Geral da Direção, Inês Tito Nobre Guedes, Teotónio Pereira. Passava a chamar a vogal e tesoureira Carla Patrício Sousa Gonçalves, que não está presente por boas razões médicas. E, finalmente, a vogal Maria Mafalda
Cardoso Paisana Rodrigues Nogueira. Obrigada. E, finalmente, passava ao Conselho Fiscal, na pessoa da sua nova Presidente, Inês Maria Pargana Afonso Cardoso. A vogal do Conselho Fiscal, Alexandra Isabel Isidoro Inácio Rosa Reis Stoffel. Obrigada. E, finalmente, a vogal do Conselho Fiscal, Neuza dos Prazeres Lima Teixeira. Muito obrigada e muitas felicidades para este novo grupo que agora se inicia. Chamava então e dava a palavra à nossa Presidente, à minha amiga, colega, já de longa data, Paula de Jesus, para dar umas breves palavras referente àquilo que é, enfim, a ambição e a missão da AMPIF para o próximo triênio. Paula de Jesus, passo-te a palavra. Obrigadíssima, Ana Rita. Obrigada a todos vocês. Estão-me a pedir para falar. Estava a dizer para pôr. Não, sentar. É isso. Melhor, fica melhor assim. Caro Sr. Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Apifarma, Dr. Paulo Teixeira, Vice-Presidente da Apifarma, muito obrigada pela vossa amabilidade para nos receberem na nossa casa, na Apifarma. Excelentíssimo Sr. Dr. Luís Portela, deixe-me agradecer-lhe as amáveis palavras, a sua excelente apresentação, extremamente inspiradora e motivadora. Excelentíssimo Sr. Dr. Miguel Guimarães, digníssimo bastonário da Ordem dos Médicos, e excelentíssima Senhora Doutora Paula Costa, em representação da Ordem dos Farmacêuticos, aos dois os nossos muito humildes e sinceros agradecimentos pela vossa presença nesta sessão. Excelentíssimos Senhores Diretores-Gerais e Diretores Médicos da Indústria Farmacêutica, caros associados, caros colegas, excelentíssimos Senhores. Já foi dito ao longo do dia a evolução transformadora que os departamentos médicos têm vindo a sofrer ao longo do tempo. Eu diria que tem sido uma evolução extremamente positiva, de uma abordagem e de um nível de suporte para uma abordagem à assunção de um papel de colaboração, um papel cooperativo, mas, sobretudo, um papel de liderança estratégica. E esta positiva evolução, eu diria que crítica evolução, tem sido fundamental para um impacto positivo da indústria farmacêutica na sociedade, sendo que será fundamental continuar a garantir o posicionamento central da ciência em função do doente. A inovação, e temos que falar da inovação tanto a nível da tecnologia digital como também da transformação que hoje vivemos em saúde, toma hoje proporções, de facto, de uma abrangência que não estaríamos à espera e que tem vindo a aumentar. Falamos da geração de dados, falamos de ensaios clínicos, mas falamos da enorme quantidade, eu diria quase não gerível, dos dados a que temos hoje acesso e que muitos não sabemos quantificar, tratar, analisar. Cabe precisamente e é necessário uma abordagem de tratamentos de dados, de saber analisar os dados de saúde e doença para garantir que o medicamento possa chegar a quem mais dele precisa e seja valorizado e acrescente valor. A indústria farmacêutica vive também neste momento, sem paralelo, eu diria, desafio de credibilidade
e de confiança por parte da sociedade em geral. É um momento único de sabermos que, de facto, este desafio de credibilidade tem a ver, e todos nós concordamos, com iliteracia em saúde e, sobretudo, algum desconhecimento ou muito desconhecimento na ciência e da saúde, obviamente agravado com as enormes discrepâncias sociais que nenhum de nós deve escamotear ou que algum de nós deve ser alheio. De facto, é neste contexto que cabe aos departamentos médicos assumirem mais do que nunca a sua posição. E pede-se aos departamentos médicos, para além das competências técnicas, que são, eu diria, basais e serão não discutíveis, cabe aos departamentos médicos assumirem outro tipo e desenvolverem outro tipo de competências e de capacidades, nomeadamente a nível da comunicação, da mudança de comportamentos também na indústria farmacêutica, mas, sobretudo, um crescimento conjunto para o desenvolvimento de terapêuticas, de soluções para os doentes, mas sempre tendo por base a ciência. E é esta geração de evidência que falamos aqui em diversas vezes ao longo da tarde de hoje, que parece ser essencial. A geração de evidência científica, sendo o departamento médico obrigatoriamente a ponte entre e para a ciência. E é esse o grande desafio que temos pela frente e acreditamos que, de facto, o papel crítico dos departamentos médicos deve ser conhecido, deve ser comunicado e deve ser valorizado. E é isso que nos propomos neste triênio, que agora os corpos sociais hoje que tomaram posse, estamos disponíveis para abraçar. Um programa para o próximo triênio em 3 grandes eixos, ou alicerçado em 3 grandes eixos estratégicos. À frente, ou em primeira, falamos das competências, a transformação que é necessário fazer e elaborar junto dos departamentos médicos e fazermos e sermos parte do processo de aceleração de transformação das competências e capacidades dos elementos do departamento médico. Falamos em inovação, é o nosso segundo eixo. E quando falamos em inovação, falamos em transformação e, obviamente, ser os catalisadores desta transformação digital e tecnológica a nível dos departamentos médicos, mas a inovação também em ser capazes de atrair para Portugal investigação de qualidade que ponha Portugal no mapa, como muito bem já foi referido, e que todos nós temos consciência que será fundamental efetuar esta transformação. O nosso terceiro eixo estratégico será o conhecimento e esta parceria interna dos departamentos médicos, mas também com a sociedade. Nós estamos e queremos fazer um caminho de colaboração interna entre os departamentos médicos, num processo sinergístico também de conhecimento, mas esta parceria que parece ser fundamental com a academia, com as ordens, com os profissionais de saúde e as sociedades científicas, reguladores e decisores, dando voz à ciência, pelo medicamento e pelo alavancar, pela valorização da medicina farmacêutica. É este o nosso compromisso que hoje assumimos perante vós e que estamos disponíveis a passar estes 3 anos a lutar para que a medicina farmacêutica seja valorizada, para que os departamentos médicos tomem e assumam o seu papel de charneira e liderança a bem da ciência e do doente. A todos, muito obrigada, mais uma vez, pela vossa presença, pela vossa confiança e por nos acompanharem neste processo de 3 anos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Paula. Em nome da Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Farmacêutica, doutora Paula Martins de Jesus, dá-se por encerrada a sessão. Agradecemos a presença de todos os que acompanharam esta sessão, quer presencial, quer via streaming. Muito obrigada. Boa noite.